é um pouco que, enfim, na doutrina estrangeira se chama de backlash, ou seja, quando nós temos um processo em que o poder judiciário é mais progressista, então nos Estados Unidos pensa em questões de costumes, casamento gay, o poder judiciário legitima e o poder legislativo reage. É como se fosse um ricochete, né? Então no Brasil foi isso. Se pegarmos ponto por ponto das mais de 200 mudanças, muitas delas atacam súmulas do TST. Ou seja, súmulas do TST que ampliaram e que garantiram direitos a dispositivos da reforma trabalhista vieram minar essas conquistas. Os 10 anos, né? Exato. Mas o judiciário se colocou contra essa reforma trabalhista? Acho que não, né? Olha, inicialmente, o judiciário trabalhista, o próprio TST, os tribunais regionais do trabalho, os juízes de primeira instância ficaram um pouco resistentes, mas logo aceitaram. Uma questão ou outra, parece que o judiciário trabalhista foi mais resistente. O STF, ele começa a assumir um protagonismo na matéria trabalhista a partir de então, algo que era esporádico. Não? Toda vez que o STF é convidado a falar sobre matéria trabalhista, a gente respira fundo, porque algo bom não vai vir, né? E o STF ele passou a assumir um protagonismo maior, né? Tem uma questão mínima ali, Matheus, que se trata de justiça gratuita, porque era um descalabro, um absurdo da situação da justiça gratuita. Impedir que o trabalhador pudesse, na qualidade de trabalhador, ele tem menos direitos que um consumidor em acessar o judiciário. Então, aquilo realmente era insustentável. Isso que o STF, ele colocou um ponto e vírgula ali, falou, não é bem assim, né? O trabalhador pode acessar o judiciário, se ele perder se ele tiver justiça gratuita, ele não vai ter que pagar honorários periciais, por exemplo, mas legitimou todo o restante. Uhum. Então, no judiciário, é o que parece estar havendo, logo após essa reforma de 2017, é um processo contínuo de reforma. Ou seja, com sujeitos não legitimados, porque não há votação para o judiciário, né? O voto popular não se faz valer no judiciário. E eles, nessa matéria, legislam. O que antes era muito interessante, esse certo ativismo era promotor de direitos, hoje se mostra retrógrado, se mostra conservador. Com relação a as pessoas que forem condenadas, se condenadas, teriam que pagar a parte, a sucumbência, né, da outra parte, isso fez cair muito o número de processos, né? E era um ponto tido como positivo. Inclusive, eu assisti um debate com uma juíza do trabalho e um diretor da Intersindical, da Central Sindical, né, da qual nós fazemos parte. E ela é amplamente favorável a essa reforma, e o ponto que ela mais batia era esse, porque ela tem uma pilha de processos, ela não conseguia, então ia reduzir muito o número de você veja, né? Cada um olhando o seu umbigo. E a gente vê que isso é um dispositivo, naturalmente, não é para o bem da justiça nem nada, para a celeridade, é para impedir, coibir que alguém que acha que tem aquele determinado direito possa entrar na justiça, porque a gente sabe que cabeça de juiz, né, pode dar qualquer coisa. E, de fato, caiu muito, né? Logo após a reforma caiu, de fato. E agora, o STF, você fala que ele incidiu sobre o tema, né? Isso. Eu não sei que debate mas com certeza essa juíza tinha duas opções. Se reunir com outros juízes, eles têm organização, né? Eles têm a Associação dos Juízes pela Democracia, para pleitear por mais concurso público, para mais juízes fazer, e ela diminuiu o número de processos dela, mas ela preferiu reduzir o número de processos dela em detrimento dos direitos trabalhistas de outro. Ou seja, isso é um sinal da qualidade da magistratura. Né? Uma magistratura trabalhista que não está mais preocupada com o trabalho e com o trabalhador. O direito do trabalho foi criado para regular essas relações e proteger o trabalhador. Isso é a essência. Posso sugerir uma terceira opção? Ou o que mais? Ela poderia pedir para as empresas cumprirem a lei. Cumprir a lei, não teria mais nenhuma ação trabalhista. Acabaria com a ação. Quer acabar com o seu trabalho?
fortalece mecanismos de fiscalização do Ministério do Trabalho, começa a realmente praticar o que a lei determina. E que não é nada demais. Né? Tem-se esse mito, né? E que até ministro do STF já disse que a Justiça do Trabalho é como se fosse uma jabuticaba, só tem no Brasil. Mentira, tem jabuticaba em todo lugar. Em todo lugar. Não nasceu, não é daqui, né? Ela veio para cá. E cada país encontra a sua forma de regular o trabalho, né? Mas o fato é que temos uma redução de número de ações trabalhistas após a reforma, isso é verdade, mas não só pelo medo que o trabalhador tem de ser condenado à sucumbência, ou os advogados também não entrarem com tantos pedidos ou com ações, mas porque o mercado de trabalho ele estava numa crise desde 2014, porque o mundo estava, porque o capitalismo brasileiro estava, né? É comparável com o movimento de greves. Ora, os dados do Diese mostram que o Brasil, quando tem esse crescimento econômico, esse momento de 2004, em que a economia dá uma dinamizada, o número de greves, de atividade sindical aumenta, negociações coletivas com aumentos nos reajustes, aumentos reais. E aí, claro, o mercado de trabalho vai deteriorar, isso vai se refletir. Recentemente, Eneida, surgiu a notícia nos jornais de que o número de ações trabalhistas de 2024 foi o maior, né, comparável só a 2012, talvez, número muito grande, e que isso seria relacionado a essa decisão do STF, a decisão acertada do STF, que é a ADI 5766, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5766. Eu tenho quase certeza com a sua opinião, que essas matérias que os jornais trouxeram foram um recado para o STF. Eles, como porta-vozes de interesses dominantes, eles estão dizendo, tá vendo, STF? Você não pode dar boi para os trabalhadores. Olha o que está acontecendo. Você permitiu a justiça gratuita, o acesso à justiça, e eles estão entrando com a ação. Está acabando com a competitividade da empresa brasileira, tadinha.